180 graus. Eu sou o André e você está no 180 graus. Essa é a virada da sua vida. Olha, Suzy, esses dias eu fiz uma pesquisa. Eu saí perguntando para algumas pessoas conhecidas e outras nem tão conhecidas assim, o que era mais importante para elas no Natal. E aí? As respostas foram Panetone, Chester, Papai Noel. Algumas pessoas mais conhecidas aí virou tradição já estrogonofe de chocolate. Pessoal, olha só. O pessoal gosta aí de algumas coisas diferentes, mas pouca gente mencionou o nascimento de Jesus. Dá pra acreditar nisso? Não acredito, André. Pois é. O que é isso? No 180 graus aqui a gente tem que falar pra eles que o nascimento de Jesus é o máximo, né? É verdade. Eu já vi, sabe, assim, é um acontecimento único. Eu já ouvi tanta música aí feita pra comemorar isso. Cada cantata bonita. Linda, né? E afinal de contas, ele é o nosso Deus que veio morar aqui no meio de nós. Que coisa linda, né, Sayão? Sim, Suzy, tem razão. Jesus veio viver entre nós aí, o próprio Deus que participou aí da criação do universo, tornou-se o homem. E isso é extraordinário, é coisa assim pra gente dar uma parada, abrir a boca e ficar olhando assim, né? Então, o que eu acho interessante, vocês estão falando aí sobre essa questão, lembrando do Natal, né? Quando a gente vai ver a vida das pessoas, a gente percebe que todo mundo quer ser Deus, né? Na prática, se você perguntar, o pessoal vai dizer isso. Mas olha só que coisa, Deus fez o inverso e numa atitude de profunda humildade, Ele quis ser homem, e é isso que acontece no Natal, que acontece com Jesus. Então atenção, hoje vamos falar sobre Deus entre nós, aqui no 180 graus, a virada da sua vida. Vire 180 graus e experimente uma mudança radical. Hoje vamos conversar sobre Jesus, Deus entre nós. Puxa, Sayão, eu não acredito. Vai falar de novo de um assunto tão complicado? Já não bastou a gente falar sobre a Trindade, que é um mistério que já dá muita discussão? Exato. Vai falar agora sobre esse negócio de Deus entre nós, Jesus ser Deus? Como é isso aí? Olha, André, não tem jeito não, né? Também é o seguinte, se for só pra gente falar coisa simplesinha e muito fácil, aí o pessoal fala, isso aí eu já sei, vamos ter que mexer. Aí não tem graça, né? Vamos ter que mexer. Você quer que seja emocionante. Claro, o pessoal quer saber, não dá pra gente escapar, né? Fugir aí, querer, entendeu? Sair fora de questões que todo mundo tá querendo saber, né? Pois é sim um mistério, não dá pra entender, porque, veja, Deus é o Criador do universo, Deus é infinito, né? Deus é todo poderoso. Como é que Ele veio se limitar e se tornar humano? Mas esta é a realidade que a gente vai encontrar na pessoa bendita de Jesus. Jesus não era um indivíduo qualquer, simples, um mero homem, ele era divino. A gente vai ver isso lá no livro de Hebreus, capítulo 1, quando a gente lê o verso 8, que fala a respeito dele, dizendo, né, com respeito ao Filho, né, ele é chamado ó Deus, né, o teu trono subsiste para sempre. E o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, fala que no princípio era o Verbo, né, falando de Jesus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e esse Verbo, ele resolveu se fazer humano, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse negócio é legal e é interessante demais. E é muito impressionante a realidade. É ou não é, Suzy? O que é que você acha dessa história? É tão impressionante que é um pouco inacreditável, não é? Mesmo. É demais. Na verdade, se a gente for pensar bem, ele só pode ser Deus. Ele quem? Ele, Jesus, né?
Vamos lá, explica melhor o que você está pensando bem, aí. ó, vocês conhecem a Bíblia, vocês leem bastante, e vocês sabem que Jesus fez muitos milagres. Aliás, Sim. né, ele fez parar o vento, né? Ele verdade. ordenou assim para a tempestade também parar. Você não vê isso de vez em quando, né? Não vê assim no meio da rua, né? Obrigado. Difícil, né? Ele ressuscitou gente. Isso é impressionante. Ele curou cego de nascença. É tudo muito incrível, tudo maravilhoso, né? Ele ensinou coisas assim muito radicais, não existe. É uma Toda coisa assim, razão. que todo mundo assim falaria, lembra do dente por dente, olho por olho? Todo mundo diria isso. Ele diz assim, ame seus inimigos. Verdade. Não Totalmente tem isso, maluco, né, o que ele mesmo. faz. Ele era especial, não é? Sim, Suzy, é exatamente isso que a gente vai descobrir na pessoa de Jesus. Você falou desses milagres e coisas assim impossíveis de se explicar humanamente que Jesus fez, e a gente viu, né? O André certamente vai concordar que isso vai mostrar que Jesus é Deus, que ele é divino. Mas, além disso, Opa! uma coisa que eu fico impressionado, porque é assim, uma coisa é Jesus fazer certas coisas, mas em outros momentos ele vai dizer coisas do tipo assim, eu e o Pai somos um. Ele vai afirmar que ele desceu do céu. Ele vai deixar claro, ele recebe a adoração de pessoas numa boa. Quer dizer, ele se comporta como Deus. Não são só as coisas que ele faz que mostram a sua divindade. Agora, pensa bem, um dia eu estava numa padaria e estava saindo lá e tinha um sujeito que tinha passado do ponto, porque tinha bebido algumas coisas a mais do que devia, e ele estava fora do lugar. Certo. Ele virou para mim dizendo que ele era um Deus, que ele era uma divindade. Eu olhei para ele e falei, realmente, nesse estado, a pessoa diz qualquer coisa. Então vamos dizer, alguém para chegar e dizer, eu sou divino, eu desci do céu, ou o cara tá pirado, já era, não tem, né, condições. Não dá para acreditar. Ou a pessoa com má intenção, má fé, que está enganando gente ignorante, ou ele está dizendo a verdade. O que deixa a gente impressionado. Que no caso de Jesus, ele era Deus. É verdade. 180 graus, a virada da sua vida. Sabe, Sayão, eu sempre quis entender esse negócio, como que funcionava esse esquema de um homem ser o próprio Deus. Será que existe alguma outra ideia ou algum outro pensamento na história humana que fale sobre isso, que tem alguma coisa parecida com um homem ser Deus? Pois é, André, olha só que coisa interessante. Nesse sentido é que eu acho muito diferente e especial o que a gente vê na Bíblia e na história de Jesus. Quando a gente assim lê um pouco sobre as religiões que existem nesse mundo, geralmente o pessoal faz o seguinte, eles costumam dizer que as coisas que estão à nossa volta são divinas. Aí o pessoal fala que a árvore é um deus, fala que o hipopótamo é um deus, né, que o elefante, o queijo, o abacaxi, seja o que for, né, são transformados em divindades. Existem outras religiões até que falam em Deus, mas um Deus tão longe, tão distante, que as pessoas têm até receio de chegar perto dele. Eles se relacionam com esse Deus na base do medo. E o bonito, o diferente na Bíblia, eu gosto até de lembrar de uma música que eu ouvi assim, que fala quando a pessoa teve aquele encontro maravilhoso com Deus, que ele descobriu que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Quer dizer que Deus se apresenta aí em Cristo Jesus, onde a gente vê um Deus próximo, um Deus que chegou perto da gente, mesmo sendo um Deus todo-poderoso. É um negócio assim exclusivo, diferente, legal demais, Suzy. Eu tô aqui, ó, de boca aberta, totalmente assim, maravilhada, só de pensar, né? Puxa vida, por que um Deus tão poderoso, assim, criador de tudo, aquele que sustenta tudo isso nesse mundo, como esse Deus vem e se aproxima da gente? Ele resolve simplesmente chegar bem perto, ele quer chegar perto, ele chega perto e nos salva. Que coisa é essa? Que atitude de amor é essa, Sayão?
Suzy, é de fato extraordinário. Deus, como diz a Bíblia, Deus é amor. E nesse ato de amor da parte de Deus, Ele é que quis se identificar com a gente. E uma coisa muito legal é que Ele nos amou tanto que Ele não se conformou em ficar longe. Imagina só, Ele veio para viver perto da gente. E Ele quer um relacionamento vivo, real com a gente. Por isso que quando a gente fala em Jesus, não é bem religião. Quando a gente fala no relacionamento com Deus através de Jesus, não é seguir um monte de regras. Graças a Deus, a gente pode comemorar aí com força no próximo Natal, porque Jesus, como disse o profeta Isaías, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que se aproximou de nós, porque não se conformou em ficar longe. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. É isso aí, no 180 graus, eu sou o André, você fica sabendo que Deus não está longe, Deus está bem perto de você, Ele quer ficar cada vez mais perto de você e você permaneça perto dele. Vamos permanecer caminhando juntos aqui no 180 graus. É isso aí, o 180 graus está falando de coisas maravilhosas, não é? Pois é, se Deus não se conformou de ficar longe de nós, você também não se conforme de ficar longe de Deus. Aqui é o Saião. No final dos 180 graus de hoje, você viu que esse amor de Deus extraordinário veio resolver os seus problemas e todos os nossos pepinos. E o mais maravilhoso é que Jesus Cristo, o Salvador, que se apresentou a nós, era totalmente divino. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.